Havia um homem que caminhava há dias pelo deserto. O sol era forte, o vento quente, ele já estava quase sem forças. A boca seca, os lábios rachados, o corpo pedindo para parar. Depois de horas andando, ele viu uma cabana velha, lá no meio do nada. Ele juntou as suas forças e caminhou até lá. Chegando nessa cabana, ele abre a porta e encontra uma bomba d'água toda enferrujada. No mesmo momento, ele fica feliz e corre para ela com esperança e começa a bombear, mas nada acontece. Só o barulho do ferro seco. Naquele momento, a tristeza veio. Ele se senta no chão porque não havia mais esperança. Cansado, ele olha em volta e, de repente, num canto, ele avista uma garrafa de vidro e dentro dela havia água e um bilhete preso por uma fita. Então, imediatamente, ele se levanta e vai em direção à garrafa. E, curiosamente, havia uma mensagem nesse bilhete. O bilhete dizia: use essa água para ativar a bomba. Não beba. Despeje tudo e gire a alavanca. Depois encha a garrafa de novo e deixe aqui para o próximo viajante. Então, nesse momento, ele fica parado, olha para a garrafa, olha para a bomba e pensa: e se for mentira? E se eu jogar fora a última água que eu tenho e nada acontecer? Agora o viajante precisa tomar uma decisão. Será que ele toma água, mata sua sede apenas naquele momento, ou ele confia no bilhete e ativa a bomba d'água para ter água tanto para matar a sua sede, quanto para levar para a sua viagem? E agora eu te faço uma pergunta. Eu quero que tu imagine quantas vezes na tua vida você também passou por momentos assim, onde você precisava tomar uma decisão muito difícil. E se tu parar para analisar, a nossa vida ela é uma soma de decisões. E a todo momento você está tomando decisões e essas decisões trazem resultados positivos ou negativos. Então a pergunta que fica é: como tomar boas decisões? Se esse assunto te interessou, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te entregar uma visão estratégica de como tomar boas decisões e também te dizer como terminou a história do viajante. A palavra decisão tem origem no latim decisio, que significa corte ou separação. O significado da etimologia da palavra reflete a ideia de cortar ou eliminar outras opções para se chegar a uma única escolha, ou seja, é reduzir as incertezas e escolher um caminho e arcar com as consequências. E por que é importante saber sobre as tomadas de decisões? Como eu já mencionei, a nossa vida ela é um conjunto de decisões. Você decide a maneira como você pensa, desde os alimentos, quais tipos de alimentos você coloca na sua boca, você decide quais conteúdos você consome, as pessoas que você convive, se você fica em um emprego ou se você termina um relacionamento. E tudo isso gera um resultado na sua vida. E hoje, muitos brasileiros têm dificuldades de tomar boas decisões, justamente por não ter conhecimento e muitas vezes acabam tomando decisões impulsivas, mas isso também tem uma ligação com a mente acelerada, mas isso é um assunto mais complexo que eu vou deixar para um outro vídeo. E antes de te mostrar um passo a passo de como tomar boas decisões, você precisa entender de fato o que dificulta o processo na tomada de decisões.
Eu vou dar um exemplo aqui simples. Quando você vai assistir um filme ou série na Netflix, por ter muitas opções, você acaba travando na hora de escolher. E quando temos muitas opções, o nosso cérebro ele entra em sobrecarga cognitiva. O que acontece biologicamente, o córtex pré-frontal, responsável por planejar e escolher, fica sobrecarregado. A amígdala pode ativar sinais de estresse e pode disparar o medo de errar. Isso também diminui a liberação de dopamina, porque a sua mente ela não consegue prever claramente uma recompensa. Isso gera uma sensação interna de confusão, indecisão e ansiedade. Inclusive, as pessoas que pensam muito, pessoas que são muito criativas, sofrem ainda mais, porque elas vêem muitas possibilidades e caminhos, e eu te falo isso porque eu também já vivi isso na pele. Antes mesmo de eu criar esse canal, eu ficava travado. Eu tinha conhecimento em várias áreas, tinha muitas possibilidades, e isso que deveria ser uma vantagem virou uma encruzilhada. Eu pensava, será que eu faço um canal do YouTube sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade, negócios, ou sobre mente, disciplina, energia? E adivinha, quanto mais eu pensava, mais eu travava. Porque é assim, quando tudo parece possível, nada se concretiza. E foi aí que eu aprendi uma lição muito importante. Decisões, você não precisa ter 100% de clareza para decidir. Você decide para ganhar clareza. E se eu esperasse saber exatamente o plano perfeito, eu estaria até hoje parado, com 1000 ideias na cabeça e zero resultado. Então eu tomei uma decisão. Eu vou começar, eu vou construir no caminho. Eu vou aprender fazendo. E é isso que eu quero que você entenda. A maior parte das pessoas não erra porque escolhe o caminho errado. Elas erram por nunca escolherem caminho nenhum. E no exemplo da Netflix, muitas vezes nós queremos escolher a melhor série, o melhor filme, e quando tu vê, tu passa mais tempo escolhendo do que realmente assistindo. Então eu te convido a pensar de uma forma diferente. Em vez de querer sempre o melhor, escolha o que é suficientemente bom, que atende os teus critérios. Agora eu vou te mostrar um passo a passo de como tomar boas decisões, reduzir as incertezas e trazer clareza às suas escolhas. Primeiramente, pegue uma folha de papel e uma caneta para anotar ou faça no bloco de notas do celular mesmo. Eu sugiro que tu faça isso com calma e sem pressa. Você vai responder apenas 5 perguntas para si mesmo. Bora lá então? A primeira pergunta que tu vai responder é: quais são as opções que você tem disponíveis? Quando tu está de frente com uma tomada de decisão, imagine que na sua frente existem diversos caminhos e você está diante de várias indecisões. E nessa pergunta você vai responder quais são as possibilidades que estão disponíveis para você. Sendo assim, você reduz as incertezas. E para a próxima pergunta, você vai responder: quais caminhos de fato você não quer? Entre as opções que você escreveu, nós vamos ser mais específicos e vamos escrever qual desses caminhos você literalmente não quer. Antes de saber o que você quer, é importante ter clareza do que você não quer. Isso já começa a te trazer mais clareza e reduzir essas opções. E para a terceira pergunta, você vai escrever: para cada caminho que sobrou, o porquê você escolheria esse caminho. E nesse momento eu quero que você escreva com mais sinceridade, pois nessa pergunta você já começa a ver a intenção por trás dessa tomada de decisão. Para a quarta pergunta, você vai escrever:
qual será a consequência positiva e negativa para cada caminho. Precisamos ser realistas e imaginar as consequências de cada decisão. Sendo assim, começamos a ficar muito mais preparados para o que vier. E a última pergunta é: e se as coisas derem errado, como eu vou resolver? Ou seja, quais são as atitudes de fato que você vai tomar caso o resultado não seja o esperado? Eu sei, são perguntas difíceis de responder, mas pode ter certeza que se tu colocar disciplina, foco e responder essas perguntas, pode ter certeza que as tuas tomadas de decisões já não serão mais as mesmas. E com certeza você vai começar a acertar muito mais e não ficar mais travado na hora de decidir. E voltando à história do viajante, ele agora está diante de uma decisão extremamente difícil. Será que ele toma a água, mata sua sede apenas naquele instante, ou ele confia no bilhete, coloca a água na bomba para ativar e assim poder ter muita água, tanto para matar a sua sede, quanto para levar na sua viagem? O que você faria? O que você faria? Quantas vezes nas nossas vidas passamos exatamente por situações assim? Talvez você esteja passando por isso agora, e eu te pergunto, o que você faria? Então chegou o momento, o homem decidiu. Ele decidiu confiar no bilhete. Ele respira fundo, abre a garrafa e joga toda a água na bomba. Ele gira a alavanca uma vez e nada. E tenta mais uma vez e nada. Novamente ele tenta uma terceira vez. E então, de repente, a água começa a jorrar. Muita água, água limpa e fresca. Então ele fica muito feliz, bebe a água, se lava e se renova. Depois, ele olha em volta e num canto ele avista um armário com uma gaveta. Dentro dessa gaveta havia um mapa, uma bússola e um lápis. Nesse mapa dizia exatamente aonde ele estava, para onde ele deveria ir para chegar no seu destino. Então ele enche de novo a garrafa, coloca a rolha e antes de seguir a viagem, ele pega o lápis e pensa: eu vou escrever aqui. E ele escreve: pode acreditar em mim, isso funciona. E ele segue a viagem. Mais cedo ou mais tarde, nós também passamos por situações assim. Nós temos as nossas decisões, as nossas jornadas. Você tem o teu caminho, as tuas decisões. E se o resultado da tua decisão foi aquilo que você esperava, parabéns. Você pode compartilhar isso com as pessoas dizendo: pode acreditar em mim, isso funciona. E se por algum motivo as coisas não acontecerem como esperado, você também pode compartilhar com as pessoas a sua experiência, os seus erros e os seus aprendizados. E com isso nós ajudamos outras pessoas a trilharem um caminho melhor. E pode ter certeza que se tu está aqui nesse vídeo é porque teve muitos bilhetes e garrafas da vida que dizia: pode acreditar em mim, funciona. E com isso, se você chegou até o final desse vídeo, eu quero te dar os parabéns. Você não está aqui por acaso. Quero te dar boas-vindas. Eu vou te trazer muito mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, neurociência, foco, disciplina. E eu espero de verdade que esse vídeo te ajudou a ter mais clareza na tomada de decisão. Se você gostou, se inscreva no canal, ativa as notificações, clica no gostei, isso vai me ajudar demais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.